Olá, meus acadêmicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e a gente está aqui para mais um Segredo do TCC. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre artigo científico e monografia. Qual que é a diferença entre os dois e por que eu tenho que saber sobre os dois? Primeiro, porque são os dois tipos de TCCs mais pedidos nas faculdades e instituições por aí afora. Ou eles vão pedir um artigo, ou eles vão pedir uma monografia. E já tem até instituições que dão a opção do acadêmico escolher se você quer fazer um artigo ou uma monografia. Qual que é a principal diferença entre os dois? A monografia ela é mais extensa e, como o próprio nome diz, monografia, é escrita de um único tema. Enquanto o artigo científico ele é baseado num outro estudo original. Como assim? Para escrever o meu artigo, eu tomo por base um outro estudo que foi feito, com os resultados relevantes que eu posso trazer e fazer uma análise diferente ou trazer elementos novos baseado naquele estudo para contribuir com a comunidade acadêmica, enquanto a monografia é a dissertação um pouco mais profunda sobre determinado assunto. Então, a primeira dica que fica é, a partir do momento que você decidiu o teu tema, conversou com o teu orientador, veja qual é a melhor maneira de você expressar o teu trabalho. Se ele precisa ser mais aprofundado, escolha uma monografia. Se ele é um assunto que ele é mais tranquilo de ser comentado e os resultados são mais práticos, digamos assim, escolha por um artigo. O artigo ele tem em torno de umas 25 a 30 páginas, tá? Depende do lugar e depende do que eles concordarem, mas geralmente um artigo tem entre 20 a 25 ou 25 a 30 páginas, muito depende, tá? Da instituição. Um artigo, que nem eu falei, ele é baseado num outro estudo original, tá? Ele vai discutir sobre métodos, sobre técnicas, sobre resultados, e esses resultados, eles são relevantes para minha pesquisa. Então, eu decidi fazer um artigo e os resultados encontrados no original são relevantes para o que eu quero pesquisar. Então, eu vou tomar ele como base, tá? Um artigo, ele não esmiuça o assunto, ele não vai trazer de uma forma aprofundada aquele assunto. Ele vai ser mais sucinto, então ele vai ser um meio termo. Ele não vai ser tão raso, mas também não vai ser tão profundo. Ele vai comentar e te deixar a par. Então, quem lê um artigo vai saber sobre o que está sendo falado, vai entender, mas não vai ter a profundidade que uma monografia traria, tá? A gente tem que pensar que um artigo ele tem alguns elementos obrigatórios, entre eles a introdução, desenvolvimento, considerações e referências. O resumo também faz parte, certo? O que é o resumo? O resumo é literalmente o resumo do teu trabalho, tá? Então, você vai trazer ali alguns pontos, então, o que for necessário para a pessoa entender sobre o que vai ser apresentado. Então, objetivos, justificativas, metodologia, um pouquinho da conclusão, só para deixar a pessoa com gostinho de ler o teu artigo, tá? E as palavras-chave. No mínimo, são necessárias 3 palavras-chave. O que são essas palavras-chave? São as palavras que comandam o teu artigo, são elas que são as donas, digamos assim, são os assuntos principais que serão tratados no teu artigo. Na introdução, o que eu preciso colocar? Eu preciso colocar tudo que for necessário para delimitar meu tema, para situar o meu tema, tá? Então, delimitação, objetivos, problemática, justificativa, o que for necessário para o meu leitor entender sobre o que vai ser tratado. No desenvolvimento, ela é a parte principal, ou seja, é ali que vai estar a tua pesquisa, certo? Então, você vai colocar todos os pontos que você quer conversar, que você quer mostrar no teu artigo, assim como alguns detalhes. Lembre, ele não é um assunto esmiuçado, mas ele precisa dar uma certa... É mais ou menos a ideia de quando você entra no mar e molha até o joelho. Você não vai até o fundo, mas você também não fica só no raso. É aquela ideia de dar um gostinho a mais para o leitor, mas o leitor vai saber sobre o que está sendo tratado, certo? As considerações, como o próprio nome diz, são as considerações sobre o que você trouxe no teu artigo. Ou seja, são os resultados, são as análises, é o que você conseguiu tirar dentro da tua pesquisa, do que você pesquisou, certo? E as referências são elas maravilhosas que não me deixam ser presos, porque, né, com elas eu consigo provar que não foi plágio. Elas são importantes para mostrar da onde eu tirei todo o meu embasamento científico, quais foram os estudos, os artigos, os textos publicados que eu tomei por base para desenvolver essa pesquisa que vou apresentar, certo? Já a monografia, ela é mais esmiuçada, ela é mais profunda.
Geralmente, a gente se tem uns 3 capítulos, cada um em torno de umas 20 páginas. Então, só nessa brincadeirinha, só em desenvolvimento, eu terei 60 páginas. Brincando, né? Tirando todos os outros elementos que são pré-textuais e pós-textuais que a gente vai comentar também. Não sei se hoje, mas em algum outro momento. Na monografia é onde eu vou aprofundar o meu tema. Então, é onde eu vou trazer realmente desde a origem até os dias de hoje, ou até onde eu vou tirar e mostrar passo a passo, ponto por ponto para o meu leitor, como é que é essa pesquisa e por que eu fiz essa pesquisa. Então, na tua introdução, por exemplo, na tua monografia, na introdução da tua monografia, elas geralmente têm em torno de umas 2,5 páginas, tá? Por quê? Porque ela vai ter que dar toda uma introdução de um trabalho extenso, além de mostrar, como a gente já falou, justificativa, problemática, metodologia, objetivos específicos, e embasar um pouquinho o teu leitor sobre o que será tratado, certo? Lembrando que em ambos eu preciso do resumo, mas falaremos isso mais tarde. Na monografia é onde você vai conseguir esmiuçar. O que é isso? É onde você vai conseguir detalhar. Fala todos os pontos que você quiser na tua monografia. Então, se você quiser abrir um título e 4, 5 subtítulos, você consegue abrir cada subtítulo. Porque a gente sabe que um tema vai desmembrando o outro, que vai desmembrando o outro, que vai desmembrando o outro, e assim por diante. Então, numa monografia onde eu tenho essa liberdade de me expressar melhor de uma maneira mais profunda, certo? Uma monografia, geralmente, tá, gente, contando assim com todos os elementos e tudo mais, ela tem em torno de umas 70, 80 páginas, tá? Mas é mais ou menos isso. Então, você vai conversar com o teu orientador o que é melhor. Se você não tem essa opção de escolher, se você tem que fazer uma monografia ou se você tem que fazer um artigo, tenta sempre escolher aquele tema que te dê essa opção de escrever. Ou seja, se você vai fazer um artigo, escolha um assunto que nem eu te falei, que te tenha curiosidade, mas que você não precise aprofundar tanto. Você não precisa ficar cavocando e tendo que mostrar para o leitor pontos e subpontos para ele entender melhor a tua pesquisa. Agora, se você tem escolher um tema onde é necessário entrar em vários viés, em várias dobras para explicar o teu tema, a monografia é a melhor saída, certo? Então, a principal diferença que eu tenho entre essas duas são a monografia ela é mais esmiuçada, é mais profunda, enquanto o artigo não. O artigo, ele não esmiuça, tá? Mas ele também não é raso, ele é um meio termo, certo? Então, gente, a partir dessa, você agora converse com o seu orientador, caso você tenha essa opção, e discuta qual vai ser a melhor maneira de discorrer sobre o seu tema. Caso você não tenha opção, eu desejo uma boa sorte e continue acompanhando os nossos vídeos, que vai dar tudo certo. Um beijo para quem ficou até aqui e até a próxima!